Por que a governanta levou tanto tempo para chamar as autoridades? E o que passou pela cabeça dela ao chamar o psiquiatra primeiro? Por que, supostamente, Grinson, o psiquiatra, chamou o socorro e em seguida o cancelou? Bob Kennedy esteve na mansão na fatídica noite? Eu sou Vanza Alonso e você está no Nieva TV. Nascida Norma Jean Mortensen em Los Angeles no ano de 62 e imortalizada como Marilyn Monroe, um dos maiores ícones da cultura norte-americana, com seu corpo curvilíneo e cabelos louro platinado. Norma Jean foi a terceira filha de Gladys Pearl Monroe, sendo os dois primeiros filhos fruto do seu relacionamento com John Baker, que após o divórcio levou as crianças para Kentucky, deixando a mãe desolada. Gladys se casou novamente em 1924, dessa vez com Edward Martin Mortensen, mas acabaram se separando antes mesmo de ficar grávida de Norma Jean. Com o despreparo de Gladys, mental e financeiro, Norma Jean morou com várias famílias até sua adolescência, quando deixou a escola para se casar aos 16 anos com seu vizinho James Dugard. Em 1943, James se alistou na Marinha, onde logo foi chamado para servir. Norma conseguiu um trabalho numa fábrica que auxiliava a Segunda Guerra Mundial. Já no finalzinho de 1944, Norma Jean foi fotografada em seu trabalho por David Conover, que se encantou com a beleza da moça, a convidando para trabalhar com ele. Até a primavera de 1946, a modelo já havia aparecido em 33 capas de revista. E em agosto do mesmo ano, conseguiu assinar seu primeiro contrato com o estúdio de filmes, nascendo aí Marilyn Monroe. Já separada do seu primeiro marido, engatou um romance com o famoso jogador de beisebol norte-americano Joe DiMaggio, se separando 9 meses depois. Em 1956, após vários casos amorosos, a atriz se casou pela terceira vez, agora com Arthur Miller, um dramaturgo intelectual da época. O novo casamento durou apenas 4 anos. Com a saúde já bem debilitada devido ao uso de barbitúricos em excesso, problemas vesiculares e até reprodutivos, Monroe foi internada em uma clínica psiquiátrica com uma grave depressão, se reaproximando aí do seu ex-marido Joe DiMaggio. Já em 19 de maio de 62, cantou no palco da Madison Square Garden Happy Birthday para o então presidente John Kennedy e suposto amante. Mas agora vamos realmente ao que interessa? Na madrugada do dia 5 de agosto de 1962, o Departamento de Polícia de Los Angeles foi acionado para comparecer à casa da atriz em Brentwood. Marilyn Monroe, atriz, modelo e cantora, conhecida em todos os continentes, estava morta. Com a morte inesperada da estrela, teorias conspiratórias surgiram através dos tempos pelo mundo todo. Em uma delas, a governanta da casa, Eunice Murray, diz ter tentado contatar a atriz às 1 da manhã, após ver a luz do seu quarto acesa. Sem resposta, voltou às 3 da manhã e novamente a atriz não respondeu. O psiquiatra Ralph Granson foi chamado e, após não conseguir abrir a porta, entrou pela janela, constatando a morte da moça. A polícia chegou por volta das 4h30 da manhã e o primeiro oficial na cena foi Jack Clemens, que achou tudo muito estranho. A primeira coisa que ele notou foi que a governanta lavava roupa às 4 da manhã.
Em seguida, o quarto da atriz parecia montado. Ela estava nua, deitada de bruços e segurava um telefone. O corpo parecia tão arrumado que dava a impressão de estar dormindo. Frascos de remédios estavam espalhados, mas um detalhe lhe chamou a atenção. Não havia nenhum copo de água por perto. Como será que a atriz conseguiu ingerir 40 comprimidos, segundo o especulado, sem nenhum líquido? Talvez ela tivesse tomado a água diretamente da torneira no banheiro? O legista do caso, Theodore Curfe, não acreditava ser overdose. Não havia vômito na cena. Provavelmente, a atriz teria se contorcido muito pela dor e, como dito anteriormente, ela estava arrumada. E na necrópsia, não foi encontrado no estômago da atriz nenhum vestígio do corante dos comprimidos. Por onde foi ingerido, então? Pelo ânus, como foi especulado? Em outra versão dos fatos, já que Eunice e Murray se contradiziam muito nos depoimentos policiais, a governanta relatou que o médico arrombou a porta e não a janela. E a demora para chamar a polícia? Eles preferiram ligar primeiro para o estúdio 20th Century Fox. Por quê? Em mais um depoimento, a governanta alegou que encontrou o corpo da atriz à meia-noite e a porta do quarto não estava trancada. O que houve até às 4h30 da manhã, quando a polícia chegou? Mais tarde, Norman Jeffries, parente de Eunice e também funcionário da mansão, preocupado com as versões dadas à polícia pela governanta, afirmou ter visto Bob Kennedy às 21h30, com uma maleta e 2 homens na residência dando ordem para todos os funcionários saírem. Segundo a investigação, Marilyn Monroe morreu entre as 21h30 às 11h30 do dia 4 de agosto de 1962. De acordo com os supostos arquivos da CIA, Marilyn foi descrita como uma pessoa viciada em drogas, desequilibrada mentalmente com 4 tentativas de suicídio, solitária, infeliz e comunista. A versão oficial? Suicídio encenado com overdose de barbitúricos. Mas por que a atriz ia cometer o suicídio? Já que 3 dias antes havia assinado um contrato milionário com a 20th Century Fox e alguns dias depois voltaria a se casar com seu ex-marido Joe DiMaggio? E se for assassinada? Quem teria motivos para querer a diva morta? Os suspeitos? Vários. Em primeiro lugar, John Kennedy, presidente dos Estados Unidos e casado com Jacqueline Bouvier, manteve um suposto caso amoroso com a atriz, inclusive ela havia cantado em seu aniversário. Segundo relatos, Marilyn chegou a ligar para a mulher do presidente contando sobre o caso dos dois. Nosso segundo suspeito, Robert Kennedy, ex-procurador-geral dos Estados Unidos e irmão do presidente. O político também manteve um relacionamento com a atriz e, inclusive, a engravidou. Suspeito número 3, Frank Sinatra, outro ex-caso amoroso da atriz. Em teoria, durante um jantar, ele havia fotografado a atriz em cenas degradantes e ameaçado publicá-las caso a mesma não se distanciasse da família dos Kennedys. Quarto suspeito, Sam Giancana, famoso mafioso da época. Segundo rumores, a diva conseguiu seu primeiro papel no cinema graças à máfia, portanto, lhes devia. E finalmente, a CIA, a mando de Joseph Kennedy, o Kennedy pai, preocupado com as posições políticas de seus filhos. De acordo com documentos vazados pelo site Wikileaks, a Agência Central de Inteligência mandou o agente Norman Hodges, treinado em segurança de alto nível e experiência com venenos, para assassinar a atriz porque ela sabia demais. Mas o que Marilyn sabia? Segundo esses mesmos documentos, Marilyn mantinha um caderno vermelho onde anotava informações privilegiadas e importantes que recebia dos seus amantes, inclusive os Kennedys. Nessas informações,
tinha o plano para o assassinato de JFK para o próximo ano, as atividades obscuras dos Kennedys com amigos italianos, mais conhecido como máfia, o plano de assassinar o líder político cubano Fidel Castro, relatos do encontro da diva com Frederick Field, líder do grupo comunista americano, e provas de que John Kennedy fez uma visita secreta a uma base militar para ver artefatos alienígenas. A investigação da morte da atriz foi feita muito rapidamente, de forma a ocultar a participação da família Kennedy. Parece que tudo gira em torno dessa família, não é mesmo? Será que as tragédias que aconteceram nos anos seguintes seria karma? O funeral da atriz foi realizado por seu ex-marido Joe, que proibiu as entradas de Frank Sinatra e da família Kennedy. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday